Eu peço que vocês, meus irmãos, que estão aqui comigo, por favor, abram as suas Bíblias inicialmente em Daniel, capítulo 12. Daniel 12. Já abriram? Então, eu leio o texto de Daniel 12, versos 1 e 2. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. Pensando no texto de Daniel 12, versos 1 e 2, eu fiquei um tanto incomodado com a ideia do verso 2. Veja aí, Daniel 12, 2. Que diz, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Enquanto nós aprendemos em outros textos que todos ressuscitarão. O texto mais útil para vermos sobre isso está lá em Apocalipse 20. Todos ressuscitarão. Então fui verificar o texto hebraico aqui e percebi que a tradução seria mais correta se nós víssemos assim. A multidão dos que dormem no pó da terra. A multidão dos que dormem no pó da terra ressuscitará. Então, eu sugiro que você, que tenha aí um lápis à mão, faça a sua anotação. Ao invés de muitos, o que dá a ideia de que de todos os que já morreram, apenas muitos, mas não todos, ressuscitarão, o texto, na verdade, tem uma tradução mais fiel se nós dissermos a respeito do conjunto todo, da multidão dos que morreram. Então eu sugiro que você anote aí. E tendo anotado isso, pense comigo assim. Daniel, no final do período do exílio babilônico, agora já medo-persa, nas vésperas do decreto de Ciro para que voltassem para reedificar altar, templo, muros da cidade de Jerusalém, ele faz um relato profético das turbulências dos últimos tempos, do fim do mundo. Capítulo 11. Diz que naquele tempo haverá a proteção do povo de Deus por meio de um agente que o Senhor enviará. Aqui ele chama de Miguel. Isso tudo, um dia que nós estudarmos profundamente Daniel, poderemos aprofundar e debater aqui. Mas me interessa ver em 12 de Daniel, verso 1, a parte final. Naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. E é desse ponto em que, de todos os que morreram, todos serão ressuscitados, mas salvos somente os que estiverem inscritos no livro, somente aqueles que forem de fato povo de Deus. É assim que a gente junta a parte final do versículo 1 com o versículo 2. Então, da multidão que dorme no pó, a multidão que dorme no pó ressuscitará. Desta, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Diante desse duplo caminho eterno, duplo caminho, o de vida e o de vergonha e horror, acho que as pessoas sensatas pensarão em escolher o da vida, não é? O da vida eterna. É assim que nós vamos ver ao longo dos milênios, ao longo dos séculos e dos milênios, as pessoas procurando por vida. De algum modo viver.
E por isso eu peço agora que você abra sua Bíblia em Mateus 19, por favor. Abra lá em Mateus 19. A gente vê assim no 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Bem, é fácil a gente discutir esse texto a partir desse coração orgulhoso desse jovem, né? De fato, aqui no verso 22 existe a palavra jovem, que no idioma grego vai se referir a alguém que tenha 40 anos ou menos. Tá bem? 40 anos ou menos. Que idade ele tinha? Menos de 40 anos. Pronto. Tá bom? Esse é o jovem do nosso texto. Ele pode ter 20, pode ter 30, pode ter 39, pode ter 40. Não mais do que isso. Essa pessoa, então, tinha tido um tempo de vida suficiente para perceber o que é a lei, para se autoexaminar e para desejar algo diferente da morte eterna. Ele quer a vida eterna. Tá bem? Então, eu quero a vida eterna. O que eu faço para alcançar a vida eterna? No texto recebido, a gente tem aqui no grego, no verso 16, bom mestre. E no verso 17, não tem toda essa extensão. Por que perguntas acerca do que é? No texto recebido nós temos: por que me chamas bom? Veja que o 16 no texto recebido diz bom mestre, e no 17 Jesus responde: por que você me chama de bom? Bom só existe um. É aquela velha argumentação que a gente discute com base no comentário de Jesus. Jesus Cristo está sempre chamando a atenção das pessoas para ver se elas sabem do que estão falando, né? Você entendeu o que você disse aí? Você está me chamando de bom, quer dizer, você está reconhecendo que eu sou Deus, é isso? Porque só existe um que é bom, que é Deus. E aí, então, o Senhor responde quanto ao que fazer. Fazer os mandamentos, guardar os mandamentos. O jovem, muito orgulhoso, vai perguntar: mas quais mandamentos? Porque eu cumpro todos, pode dizer qualquer um. E aí eu pergunto para você como é que nós poderíamos julgar esse homem segundo o reto juízo, né? Jesus disse: não matarás. Você se lembra que nós já estudamos não matarás em Mateus 5, né? Nem mesmo na mente. Não adulterarás, de modo semelhante, nem mesmo na mente. Não furtarás, quer dizer, tomar alguma coisa de outro. Não dirás falso testemunho, não minta. Quer dizer, somente o que nunca mente ou nunca mentiu poderá dizer que cumpre esse mandamento. Honra teu pai e a tua mãe, como está no 19. E por fim, o Senhor Jesus arredonda isso tudo, dizendo o significado disso quanto à segunda tábua da lei. O que é tudo isso aqui? Isso aqui é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só o Senhor Jesus cumpriu isso. Ninguém mais. Mas o soberbo aqui, esse jovem soberbo, querendo a aprovação para, verso 16, alcançar alguma coisa que ele, pelo seu esforço, obtivesse, alcançar a vida eterna.
Ele diz no 20, eu tenho feito tudo isso. E aí no verso 21 nós ficamos sabendo que o Senhor Jesus exige mais algumas coisas. Vender o que ele tinha, dar o recurso obtido para os pobres e segui-lo. São 3 coisas. Vender o que possui, dar o resultado da venda para os pobres e seguir a Cristo. O que isso aqui quer dizer mesmo? Quer dizer, então negue-se a si mesmo. Já que você é tão bom assim, não vai ser tão difícil você negar-se a si mesmo. Mas o jovem vai embora porque tinha muitas propriedades, diz o verso 22. Isso é o lugar comum das pessoas, irmãos. Algo fazer. Mas para que algo fazer? Para receber alguma benesse da parte de Deus. Mas que benesse, que bênção da parte de Deus? Vida eterna. Vida eterna. Nosso Senhor Jesus, no texto que nós vamos estudar hoje, vai dizer o que é viver para sempre. E isso acho que interessa a todos nós, não é? Interessava o jovem rico, certamente interessa a mim e a você. Vamos lá para João capítulo 17, meus irmãos. João 17. E eu lerei novamente os versos 1 a 5. João 17, de 1 a 5. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Nós já estudamos desse texto, nós já aprendemos desse texto vários dos seus ensinamentos. Vimos aqui sobre a mudança da abordagem que o Senhor Jesus fazia, da presença dos discípulos para a solenidade da oração ao Pai. Vimos que essa oração ao Pai tinha como um dos seus propósitos solicitar que o Pai o glorificasse o Filho, assim capacitando o Filho a glorificar o Pai com a sua obediência. E isto porque o Pai já havia concedido ao Filho autoridade para que salvasse aqueles que lhe haviam sido dados. Veja lá o versículo 2. Conceder a vida eterna a todos que lhe deste. Vimos a respeito da glorificação, por conta do versículo 1, a parte final. Nós vimos os versículos 4 e 5 sobre essa glorificação. Então, a glorificação do Filho na sua obediência, a glorificação do Pai pela obediência do Filho até então e a partir de então até a cruz, a glorificação do Filho no reconhecimento que o Pai lhe dava da sua obra, tanto na sua humilhação quanto na sua glorificação. Então, essa complementariedade de glorificação do Filho ao Pai, do Pai ao Filho, é mencionada no verso 4 novamente, e no verso 5 nós pudemos estudar algo que tenho visto com os irmãos já ao longo dos anos, que é a mediação do Filho glorioso e encarnado ainda antes da criação do mundo. Porque o Filho encarnado é quem diz no verso 5, agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então discutimos sobre o ser de Deus, sobre a glória das 3 pessoas da divindade, e estudamos a respeito da grandeza da pessoa do Filho
quanto à sua dupla natureza. E aqui a ênfase na natureza humana de uma pessoa só. Não há duas pessoas no Filho, é uma pessoa só, mas há duas naturezas, e é a natureza humana que está aqui mencionada, porque a divina jamais perdeu a sua glória. Mas a pessoa do Filho na natureza humana, sim, esvaziou-se e obedeceu até a morte, morte de cruz. E agora ele pede: Pai, restaura-me a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, isto é, a glória da sua humanidade, como antes da criação. Vimos isso tudo, empregamos já dois dias de estudo sobre esses primeiros versos, mas eu passei direto, porque não houve tempo, do que significa o que está mencionado no final do versículo 2, vida eterna. Lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, vamos estudar um pouquinho hoje sobre vida eterna, meus irmãos. Vejamos. Vida eterna. O termo usado para eterno no Antigo Testamento é essa palavrinha que está aí com uma apóstrofe antes dela. Essa apóstrofe é uma aspiração que vai fazer essa palavra soar como rolam. Tá bem? Na verdade, um pouco mais labial. Rolam. Essa palavra para o eterno. As referências feitas àquilo que não tem início, não tem fim, mas também aplicada àqueles que, tendo sido criados, não terão fim. Então, quando se fala do Deus eterno, se fala mencionando em muitas das situações o termo Rolam, Antigo Testamento. Quando se fala do ser humano criado para viver eternamente, para ser perene, usa-se o termo Rolam também. No Novo Testamento, com o grego, o termo é outro. É outra língua, não é? Então nós temos o termo aionios. Aionios e as suas flexões, tá bom? Para a ideia de eterno. Então a gente vai ver a vida eterna no Antigo e no Novo Testamento como algo que pertence somente a Deus. Só Deus é eterno. Vá comigo lá para Gênesis 21, 33, por favor. Se você já encontrou, eu leio. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor Deus eterno. Veja, esse verso que ninguém nem se lembra que existe para citar esse tipo de referência, mostra a palavra que eu acabei de mencionar, caracterizando essa elevadíssima autoridade. Ele não é apenas Elohim, ele é Elohim Rolam. Ele é a autoridade que sempre foi, é e será a autoridade. Nenhuma outra é como esta. Então esse é o Deus eterno, é Yahvé. A gente vai ver muitos textos nas Escrituras assim. Então, por exemplo, eu vou com você agora para Êxodo, no capítulo 3. Vai lá comigo para Êxodo 3. Os versos 14 e 15 de Êxodo 3 vão dizer assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Você percebe que todas as expressões desses dois versos se referem a uma existência constante? Eu sou o que sou é a ideia da existência permanente. É Deus dizendo para nós, como vai dizer lá no Apocalipse, no capítulo 1, aquele que era, que é e que há de vir. É dizendo para nós que vivemos no tempo algo que no tempo não é compreensível: a eternidade. A eternidade não tem passado, presente ou futuro. A eternidade é, mas é no sentido de existir sempre. Logo, não é no presente, é permanentemente. Este é o Deus que fala com Moisés. Então ele diz que aquele que é que enviou. E depois ele usa várias figuras para ilustrar isso. Yahvé, verso 15, o Deus dos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isto é, não é o Deus de agora, é o Deus de antes, de muito antes. É o Deus das gerações anteriores. E ele é o Deus das gerações anteriores porque ele é o Deus que diz que tem esse nome para sempre, Yahvé eternamente. E ele é das gerações anteriores, e assim serei lembrado de geração em geração posteriores. Então esses dois versos nos mostram o Senhor falando de um modo que Moisés pudesse entender, e para nós também entendermos, que ele é o Deus que não tem começo nem fim, é o Deus eterno. Somente Deus é assim, queridos irmãos. Nada nem ninguém mais é assim. O universo não é assim. Ele é criado por Deus. Tudo o que existe e não é Deus, não é assim. Só Deus é eterno. Eu avanço. Deus nos criou, Gênesis 1, verso 26, 27 e 28, a sua imagem e semelhança. E assim diz o verso 27, Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nessa imagem que Deus nos concedeu, ele concedeu um atributo dele em semelhança. Ele, sem começo e sem fim. O ser humano criado para não ter fim. Entretanto, o Senhor logo anuncia que se houvesse desobediência, haveria um rompimento, a morte. 2,17, no dia em que dela comeres, da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E em 3,22, depois do juízo de Deus, nós vemos, então disse o Senhor Deus, Yahvé Elohim, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. A ideia aqui é da preservação do homem em favor da redenção. Porque o homem em seus pecados, vivendo eternamente, na verdade, morrerá eternamente. O Senhor então nos privou da vida eterna em consequência do pecado. Mas a história não acaba aí. O Senhor colocou no coração do homem, sua criatura, como nós lemos lá em Gênesis 1, 27, algo semelhante ao que ele mesmo tem e é. Eu vou ver isso com você em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Na discussão
do pregador, de Salomão, a respeito do quanto a vida é vã, quanto a vida é vazia, nada tem sentido debaixo do sol, a partir da perspectiva tão somente debaixo do sol, há uma maneira de viver com sentido debaixo do sol, e é na relação de paz com o Deus verdadeiro, no temor do Senhor. E aqui nesse ponto, o Salomão vai escrever em 3:11 algo que move o homem em direção, na busca dessa paz com Deus. Ele carece dessa paz com Deus. Então veja lá, 3:11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Não cabe na nossa cabeça a grandeza de Deus, nem a grandeza das suas obras. Por mais que conheçamos as coisas, jamais conheceremos tudo do que Deus fez. Mas é interessante observar isso, que o homem, eu e você, seres humanos, temos em nosso coração um anseio pela vida eterna, pela eternidade. Uma eternidade útil, prazerosa, feliz, vida, enfim, eterna. Eu continuo adiante e vejo que o Senhor prometeu que concederia isto a quem o obedecesse. Vá comigo, por favor, para o livro de Levítico, no capítulo 18. Espero que ninguém tenha se perdido até aqui. Levítico 18. Levítico 18 é um capítulo muito pesado, nós não leremos esse capítulo todo. Veremos apenas uma porção inicial, que é a condição que Deus usa para fundamentar as ordens que ele dá a seguir. Então veja lá, 18 de 1 a 5. Levítico 18 de 1 a 5. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Isto é, eu sou aquele que pode lhes dizer o que vou dizer agora. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Percebam, isto é a mesma coisa que dizer: sede santos como eu sou santo. Vocês não vão viver no pecado como da terra que vocês saíram, nem vão fazer o pecado como da terra para onde vocês vão. Vocês vão viver de maneira santa. Verso 4. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ele repete essa expressão. Quer dizer, ele está amparando e repetindo. Não pense em fazer diferente, porque quem está dizendo para você fazer assim é a autoridade absoluta. Façam como eu estou mandando. Verso 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Veja que nós vamos aprender com os apóstolos, e especialmente com o apóstolo Paulo, que a gente vai ver agora em algum texto, que o judeu olhava para si mesmo, olhava para Deus e pensava: eu tenho que obedecer. Se eu obedecer, eu vou viver. Porém, ele tinha plena consciência de que não obedecia. O que seria dele, então? Ora, por que ele não lembrava de Abrão, né? Abrão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. O que é a lei, senão um instrumento de Deus para nos mostrar o quanto nós carecemos dele, da sua graça? Pois bem, o homem não se dá conta disso sozinho, está morto. E ele quer a vida eterna, como nós já lemos em Daniel 12, 1 e 2.
Ele sabe que existem dois caminhos, o da morte eterna e o da vida eterna. Ele quer a vida. Mas como ele vai ter a vida? Ele não consegue cumprir a lei. Jesus mostrou isso para o homem, para o jovem que o procurou. Não consegue se desprender sequer dos próprios bens. Então é preciso que nós nos lembremos, eu e você também nos lembremos. Indo para Romanos, vamos lá comigo, capítulo 3, versos 19 e 20. Um ensinamento que muitos judeus, muitos hebreus compreenderam, mas que a maior parte não compreendeu. Romanos 3, 19 e 20. Vou esperar mais um minutinho para você abrir. Romanos 3, 19 e 20. Depois que o Paulo escreve, inspirado por Deus, que os gentios sem Deus estão perdidos, que os judeus que negam a Cristo estão perdidos, ele diz que não há justo nenhum sequer, e faz a seguinte observação final aqui quanto a esta condição de perdição. Verso 19 e 20 do capítulo 3 de Romanos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Todos que estão debaixo da lei são culpáveis. Assim como aqueles que negam a Deus quanto a ser Ele o Criador, como a gente vê em Romanos 1, 18, 19 e 20, eles são indefensáveis. Aqui nós vemos que são todos culpáveis, porque não conseguem cumprir a lei. E o verso 20 diz, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei, olha a razão de ser da lei, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E Paulo vai repetir a mesma notícia em Gálatas no capítulo 2, falando com Pedro, no verso 16, ele diz, nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Esse é um verso cuja referência nós temos que guardar, porque Paulo faz aqui o contraponto triplo. Graça, fé, fé, contra obra, obra, obra. O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus, não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Vocês perceberam? 3 vezes de cada coisa ele fala. Pela fé em Cristo, não pelas obras. Mas como é que fica então a vida eterna? A vida eterna vem por uma obra do próprio Deus, que vai nos conceder essa fé mencionada há pouco, da qual Paulo trata em Romanos e em Gálatas. Há um meio de nós termos vida eterna. E o nosso Senhor Jesus fala sobre isso em João, no capítulo 17. Então, quando a gente chega aqui em João 17, nós vemos que o Filho recebeu autoridade, verso 2, para dar vida eterna a todos que o Pai lhe deu. Verso 2, vida eterna. Mas o que é a vida eterna? Aí nós podemos pensar, vida eterna é aquilo que Daniel propôs, que é uma condição de vida distinta da do sofrimento eterno. Ora, se é distinta do sofrimento, então é de prazer, de satisfação eterna.
E quando passa isso pela nossa mente, de imediato, ao menos pela minha mente, vem conforto, vem refresco, vem coisas que me agradem ao paladar, aos meus sentidos em geral. Vem assim, alegria. Vejam que tudo isso que vem à minha mente tem a mim no centro. Você percebe isso? Esse é o lugar comum das pessoas. Vida eterna é o que para você? Eu estar bem, eu ter saúde, eu ter força, eu ter inteligência, eu ter alegria, eu ter. O que o Senhor Jesus Cristo explica sobre a vida eterna? 3. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos pensar um pouco sobre isso? A primeira coisa que nós temos que pensar é que a vida eterna não é alguma coisa que nós alcancemos, não é? Eu discuto com alguns irmãos que se aproximam de mim para falar sobre essas coisas da salvação e usam o termo alcançar. Eu faço isso para alcançar a vida eterna. Eu faço isso para alcançar a bênção. E aí eu digo, você não vai conseguir. Porque graça, em princípio, não se relaciona a mérito. E alcançar é alguma coisa que se faz por esforço próprio. Alguém assistiu o filme da Era do Gelo, em que os personagens entram num período gelado, mas entram num ambiente que parecia uma mata tropical? Alguém assistiu esse aí? Que tinha uma doninha chamada Buckminster, o Buck. Lembra disso? Então tem uma cena naquele filme em que os personagens vão entrar assim num gramado, porque parece que um queria salvar o outro, sei lá do que, mas uma planta carnívora acaba abraçando o mamute e o tigre dentes de sabre. Lembram disso? E aí a doninha de algum jeito entra naquela planta carnívora e ela estica assim a pata, uma faquinha, não sei, para cortar um de 2 fios. Lembra disso? Que a planta tinha 2 fios, um vermelho e um azul. Pois é, ela corta um dos fios, lá sei lá que cor que era, porque ela alcançou o fio. E quando ela fez isso pelo seu próprio esforço, tudo aquilo então se desmantela. Eu sei que eu contei uma história muito longa, mas foi para você dar uma descontraída mesmo. E assim você pudesse pensar comigo. A doninha alcançou a liberdade, a salvação daqueles 2 bichos. Foi um esforço dela que gerou aquilo. Então o alcance não tem nada a ver com a graça e com salvação. É Deus quem concede. Graça não tem a ver com obras. Graça. Logo, o Senhor concede a vida eterna. Mas a quem? O verso 2 nos diz: a todos que o Pai deu ao Filho. Efésios 2:4. Predestinação, o exercício divino da sua soberania. Pois bem, se é uma concessão divina, é uma concessão para quê? Meus irmãos, para nós termos algo que tem nos relacionamentos pacíficos entre as pessoas. E, essencialmente, num relacionamento pacífico entre as pessoas, que é a união conjugal, a expressão temporal do que tipifica a relação de paz, de conhecimento, que é a vida eterna. O homem ama a mulher ama o homem. Estes 2 em amor se unem
se relacionam. Esta relação é entre estes dois que se amam e vivem um para o outro, profundamente feliz e satisfatória. É vida. O Senhor usa isso na criação para apontar para algo muito maior. Andar na sua presença, conhecê-lo. O homem, a mulher, o ser humano redimido é de fato vivo, satisfeito e feliz em comunhão com Deus. Isto é a vida eterna. Logo, de saída, eu preciso dizer para vocês que se você é crente em Cristo, e eu creio que seja, você já tem conhecido mais do Pai e do Filho. Você já tem vivido hoje aquilo que não se relaciona com o hoje. Você tem vivido hoje a vida eterna. Porque viver é conhecer a Deus. É um conhecimento espiritual. Eu vou com você para João 4. Versos 23 e 24. João 4, 23 e 24. Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa nossa relação atual de vida eterna com Deus, de conhecê-lo e desfrutar dele, de viver alegremente buscando obedecê-lo e honrá-lo, isso é vida eterna agora, é espiritual. É uma maravilha que Deus nos concedeu desde que nos redimiu, e que eu espero que você esteja desfrutando isso, e cada vez mais. Conhecimento espiritual, conhecer a Deus espiritualmente. Conhecer a Deus pessoalmente. João capítulo 10. Vai comigo lá para o capítulo 10. Versos 27, 28 e 29. Só estou mencionando o texto bem conhecido, hein? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz o Senhor Jesus. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então a adoração a Deus é conhecer mais a Deus, que o adoraremos conforme Ele quer ser adorado. Agora, seguir a Cristo é conhecer mais a Deus. Isso é a vida eterna, seguir a Cristo. Então você tem um desenvolvimento da tua vida eterna quando adora a Deus. Você tem um desenvolvimento da tua vida eterna quando você anda como discípulo de Cristo Jesus, pessoalmente com Ele. Esse conhecimento, queridos, ele acontece agora conosco, mas ele é um conhecimento para a eternidade. Olha, mais um texto muito conhecido para mim, na mesma página da Bíblia, em João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que é isso? É vida eterna. Por crer em Cristo, por ter comunhão, por conhecê-lo, por ter intimidade com Ele, não importa se o corpo morre. Vive em comunhão com Ele. É uma vida espiritual já. E todo aquele que vive espiritualmente hoje e crê em mim, não morrerá, digo, espiritualmente, jamais. Quando? Eternamente. Você crê nisso? Aleluia, não é? Isto, queridos irmãos, é a vida eterna. É conhecer a Deus.
O conhecimento de Deus vem para aqueles a quem Ele concede isso, é uma graça. E essa graça vem acompanhada de quebrantamento, de humildade, de dependência, de adoração, de discipulado, do caminhar dia a dia com o Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, uno e trino, num relacionamento mediado pelo Senhor Jesus. Sim, Regina, para os pobres de espírito, não para os ricos de espírito. Exatamente, Regina, exatamente. Que o Senhor concedeu a bênção de se verem pobres, de entenderem-se carentes da graça. Então, queridos, eu vou com vocês para terminar, nesses minutos finais, para o capítulo 14, verei o versículo 6, tão conhecido. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é a vida eterna? É que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quem é Jesus Cristo? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ora, quem é que vai a Deus? Aqueles que o Pai deu ao Filho. Aqueles que o Filho, como caminho, leva ao Pai. Os textos todos se concordam. O texto todo tem o mesmo sentido. Deus uno, o ser divino, e trino, Pai, Filho e Espírito Santo, com quem teremos relacionamento somente pela mediação do Filho encarnado, Jesus Cristo. A maravilha da redenção que há em Cristo Jesus, morto na cruz e ressurreto dentre os mortos.